De volta aqui com o TV Mar News, nesse momento 11 horas 43 minutos. Olha, as vagas de emprego nos Estados Unidos estão em alta. São 11 milhões de vagas de emprego em diferentes áreas, com destaque para as áreas de saúde, engenharia e tecnologia. E o advogado Ricardo Leite conversa com a gente agora via Skype para explicar algo que muita gente não lembra na hora, de viver então esse sonho americano. É exatamente a validação do visto de trabalho. Vamos conversar com ele agora. Bom dia para você, Ricardo. Bem-vindo aqui ao nosso estúdio, através das tecnologias. Então, esse sonho americano, esse sonho de viver em outro país, de sair daqui para ir trabalhar nos Estados Unidos, muita gente tem. Mas muita gente também acaba esquecendo de lidar aí com essas questões burocráticas, mas que são muito essenciais, necessárias também, né? Como vai, Porlane? Tudo bem? Prazer falar com você, com os seus ouvintes. De fato, a decisão de mudar para um outro país, em especial os Estados Unidos, e aproveitar uma oportunidade de trabalho, demanda planejamento, demanda conhecer o processo burocrático para não lidar com frustrações, né? Então, a economia americana ela oferece oportunidades, mas é importante que aquele que tem o desejo de morar e exercer uma profissão nos Estados Unidos conheça os trâmites e também estabeleça relacionamento com pessoas que podem ajudá-lo ou ajudá-la neste processo. Eu diria, Porlane, que um passo importante para dentro desse processo é conhecer os tipos de vistos que estão disponíveis para quem quer imigrar aos Estados Unidos. Muitas vezes a pessoa pode ter até um perfil investidor, então há vistos para aqueles que querem investir. Às vezes a pessoa quer apenas explorar as oportunidades do mercado de trabalho, então ela pode olhar para essas oportunidades e os vistos de trabalho. Basicamente, para que você possa conseguir um visto de trabalho nos Estados Unidos, você precisa comprovar a qualificação, comprovar que você tem uma atuação destacada no seu ramo de atuação e também, dependendo do tipo de visto, a existência de uma oferta. Então, nós temos lá nos Estados Unidos os vistos EB, EB2 é um visto de trabalho que depende da oferta de trabalho naquele país, e você tem aquele visto que é o EB2 National Interest Waiver, quando você comprova uma habilidade excepcional e você demonstra por meio de currículo, por meio de experiência, por meio de cartas de empregadores, um destaque na sua área de atuação. Agora, esses processos, apesar de possível, ele demora um ano e meio, então não é algo que você consegue da noite para o dia. É possível sim, mas você precisa conhecer, né? O que muitas vezes, infelizmente, as pessoas acabam fazendo, elas pegam um visto de turista, um B1, B2, vão para os Estados Unidos e às vezes corre o risco da ilegalidade. Isso tem que ficar fora de cogitação. Mas tem oportunidade. Pois não, Porlane. Pois é, né? É importante ficar atento exatamente isso. São diversos tipos de visto, inclusive vistos para quem vai também trabalhar, né? Identificar qual é o seu perfil e então aí entrar com o processo. Então, se a gente já está, eu pretendo viajar daqui a 2 meses, vai dar certo e tentar o visto agora já não dá, né? Então, realmente é uma questão que a gente precisa se programar antes. Como é que faz a documentação toda? É dada a entrada aqui mesmo no Brasil? Como é que funciona? Não, aí, o ingresso, esse pedido, ele pode ter início aqui no consulado americano ou pode ter ingresso no consulado, num escritório da embaixada nos Estados Unidos.
né? Quais são os requisitos que você precisa comprovar aqui? Você precisa comprovar que você tem uma formação acadêmica e mestrado, doutorado, são conhecimentos que ajudam em muito nesse processo. Os Estados Unidos, então, vão analisar a sua formação. Você vai ter que comprovar também uma habilidade excepcional dentro de uma determinada área para que você tenha uma chance maior. E, decorrido, né, esse prazo, você poderá, mediante um ato discricionário, a decisão se vai conceder ou não o visto de trabalho vai ser uma decisão do governo americano. Mas, em algumas profissões, além do visto, você vai precisar cumprir aspectos regulatórios. Então, imagine que alguém da área médica tem esse interesse. Ele vai precisar se submeter a exames de maneira a poder comprovar a sua formação, a poder comprovar a sua equivalência lá nos Estados Unidos. Agora, se você me permite, Forlani, eu acho que há algumas providências práticas que aquele que deseja imigrar para os Estados Unidos, ele pode tomar desde já. O processo para o emprego é um processo um pouco mais moroso, é possível sim, porque tem oportunidades. No entanto, é fundamental conhecer e interagir com a cultura americana, com a economia daquele país. Eu recomendaria que aquele que tem interesse de imigrar para os Estados Unidos consiga, de imediato, o que eu chamaria do CPF americano, ou seja, o ITIN. Um residente americano, ele tem o chamado Social Security Number, que é um número que o permite transacionar naquele país. O estrangeiro, e eu recomendo que aquele que tem o interesse de imigrar consiga esse número, ITIN. Esse número vai lhe permitir ter uma conta bancária nos Estados Unidos. Importante. E ele poderá também fazer alguns investimentos e construir uma história de crédito. Quem não tem crédito naquele país vai ter muita dificuldade para conseguir manter a sua vida nos diversos aspectos. Então, o que eu aconselharia? Tem o interesse de imigrar? Consegue o seu ITIN, abre sua conta bancária, faz algum investimento mínimo para poder transacionar, consiga um cartão de crédito internacional e construa desde já uma história de crédito naquele país. Muito bem. Olha, dicas importantes aqui, viu, gente, para que a gente consiga, então, lograr esse sonho americano. Agora me diz uma coisa, de quanto em quanto tempo a gente precisa fazer a renovação desse visto? Esses vistos, eles normalmente duram 2 anos e a cada 2 anos você precisa fazer a sua renovação. E essa renovação, ela poderá depois te conduzir ao chamado Green Card, que é um visto, então, permanente. E o Green Card, depois de algum tempo de permanência, ele te autoriza a ingressar com um pedido, então, de naturalização ou cidadania. Ok? Então, EB2, depois você pode conseguir o seu visto, o seu Green Card, e do Green Card você consegue, então, ingressar com o processo de dupla cidadania ou naturalização. É um processo que leva tempo, mas sem dúvida é acessível a todos aqueles que cumprem esses requisitos. Basicamente, ter uma atividade considerada excepcional, destaque na sua área e uma formação acadêmica compatível à pós-graduação, mestrado ou mesmo doutorado nos Estados Unidos. Agora, Ricardo, ter fluência também na língua, isso é levado em consideração? É essencial. Essencial. Sem o domínio do idioma inglês, você não vai, principalmente nas profissões que os Estados Unidos busca, você não vai conseguir esse visto, porque você vai ter
testes, você vai passar por situações que vão lhe impedir a fluência no idioma. E eu gostaria aqui de aproveitar o espaço para dar uma outra dica. Os Estados Unidos têm tratado com vários países e há algumas modalidades de visto que são estendidas, por exemplo, para os italianos. E muitos de nós temos uma dupla cidadania. Então, às vezes, faz sentido olhar para a sua árvore genealógica e verificar se existe a possibilidade de conseguir uma outra cidadania e aí explorar os tipos de vistos extensivos para aquela cidadania. Por exemplo, um cidadão italiano, ele consegue com mais facilidade um visto do que um cidadão brasileiro. Há mais alternativas de visto. Há os vistos E1, os vistos E2, que decorrem de tratados que os Estados Unidos mantêm com aproximadamente os 80 países. Então, uma coisa interessante para checar é se existe a possibilidade de conseguir uma outra cidadania. Em resumo, Polanyi, o processo de conseguir explorar as oportunidades no mercado americano, ele é um processo real, tem essas oportunidades, mas tem passos anteriores que você poderia tomar, como o ITIN, conta bancária, investimento, checar se você tem uma outra nacionalidade para explorar outras oportunidades de visto e domínio do idioma inglês e se certificar que a sua formação lhe permite explorar essas oportunidades lá nos Estados Unidos. Um bom caminho, sem dúvida, é estabelecer relacionamentos com empregadores naquela área, e esses relacionamentos ele pode ser estabelecidos desde agora por meio de exportação de alguns serviços. E a partir desse relacionamento de exportação, você pode conseguir uma oferta de emprego e então aplicar para um EB2. Então, são diversas oportunidades que o interessado pode explorar na medida do seu interesse. Muito bem, então, gente, dicas valiosíssimas aqui, a gente já vai anotando tudo. Ricardo, muito obrigada pela tua participação aqui no nosso programa. A gente volta a se encontrar em outra oportunidade, tá bem? Eu que agradeço a oportunidade e um abraço para todos vocês. Um abraço para você também. Olha, tchau, gente, tchau. depois de 2 adiamentos, estão sendo julgados nesse momento os acusados no assassinato do menino Raniel. O caso Raniel que chocou o estado de Alagoas. Fernando Palmeira esteve lá mais cedo e traz esses detalhes para a gente. Mais uma vez a sociedade se reúne através do tribunal do júri, que é competente para os crimes contra a vida consumados ou tentados, aqui no Fórum Jeromel Fernandes, no Barro Duro. Bom dia. Exatamente, nós estamos aqui no dia de hoje, é o terceiro dia que foi remarcado, nós tivemos alguns problemas de ordem de saúde dos atores processuais e a expectativa é a melhor possível do Ministério Público. Haja visto que nós temos um robusto material probatório, notadamente prova pericial, somado com as provas testemunhais que já prestaram seu depoimento de juízo e aguardamos, inclusive, se possível, uma confissão dos acusados, o que facilitaria demais o trabalho de todos no dia de hoje. Podemos classificar como crime hediondo? Tecnicamente, inclusive, é um crime hediondo. Na verdade, são 3 crimes, né? É um crime de homicídio com 4 qualificadoras, a pronúncia foi nesse sentido, mas o crime de estupro de vulnerável, porque ele não só foi morto, como foi estuprado anteriormente, tecnicamente comprovado isso, pericialmente falando, e o terceiro crime, que é o crime de ocultação de cadáver. Então, sem sombra de dúvida, a hediondia desses crimes já está devidamente configurada. A participação dos autores, inclusive membros da família, a mãe, o padrasto, o irmão do padrasto. Os 3 acusados aqui no dia de hoje são a mãe, o padrasto, né, que é o Vitor, e o irmão do padrasto, que é o Wagner, né? Cada um com sua participação isolada. Por exemplo, o Wagner, pelo entendimento que nós tivemos das provas dos autos, ele foi responsável, além da questão do estupro e possivelmente do homicídio também, foi o ator principal da ocultação do cadáver, que enquanto o Vitor e a mãe estavam em Pernambuco, tentando desviar o foco das investigações, o Wagner estava aqui desovando o corpo do Raniel, né, da criança. Então, é uma participação em conluio de todos os 3 acusados.
Em caso de condenação, qual a previsão da pena somados a esses 3 envolvidos? Tendo em vista que é um homicídio com 4 qualificadoras mais estupro, com certeza algo acima de 30 anos. Não tem como precisar mais exatamente agora, mas é algo acima de 30 anos. Uma pena bastante elevada em todos sendo condenados. No mistério do Ministério Público, o que seria importante passar como mensagem para a sociedade? O crime compensa? Evidentemente que não, né? Quando nós temos um caso como esse, inclusive está recente, que esse caso foi no ano passado, 2021, já trazendo a júri no dia de hoje, demonstra que o processo tramitou com certa celeridade, que nós temos processos que demoram bastante e esse tramitou com certa celeridade e nós estamos aqui no dia de hoje realmente para demonstrar que aquele que cometer qualquer delito vai ser devidamente punido. As robustas provas da acusação são ilações, são conclusões. Veja bem, nós não nos enganamos, nós sabemos que é um processo extremamente difícil para a defesa, porque é daqueles processos onde a comoção social já pré-julga. Então o que nós esperamos do júri é que o júri não venha inquinado por essa comoção social. É um menor, um crime bárbaro, uma pobre criança que foi morta, mas não se vai trazer de volta à vida e nem sanar, condenando-se, por exemplo, 2 inocentes, no nosso caso. Não havia um elo do padrasto em relação... O que fala-se em robustas provas é um exame de DNA que traz a probabilidade. Nós estamos falando de roupas que eram lavadas juntas, de roupas que eram guardadas juntas, nós vamos mostrar aqui. E em relação ao irmão do padrasto é que nada existe, porque não tem motivação, não tem um elo, não tem um vínculo. Se eventualmente alguma coisa existir em relação a Vitor, o padrasto, é claro que a estrutura do DNA é a mesma, porque ele é irmão de Wagner. Então iria aparecer o mesmo DNA. Um outro detalhe, surgiram acusações em relação a uma pessoa envolvida em abusos infantis lá, e essa pessoa não foi mais investigada, se parou. Tudo que se fala de provas robustas é esse exame de DNA, em relação a Vitor e em relação a Wagner. Em relação à mãe, eu não posso nada afirmar, existem ilações, mas o que soa estranho é essa acusação de última hora, às vésperas do júri, em relação ao padrasto. É como se quisesse sair do cenário, sair da cena. Agora, isso pode ser por medo. Eu não afirmo aqui que a mãe é responsável, mas afirmo que ela sabe quem foi. Porque se foi terceira pessoa, não foi para atingir o padrasto. Se foi terceira pessoa, foi para atingir a ela. E outro detalhe, independente de eventuais divergências que haja de localização de Torre, onde ele disse que estava e não estava, mas uma coisa é provada, ele não estava na casa, nenhum dos dois estavam na casa. Porque as divergências não mostram nenhuma eles dois na casa, então era impossível se os dois cometessem esse crime. Um abraço, bom trabalho. Obrigado. E o Tribunal do Júri aqui, já tudo pronto, tudo preparado para o início desse julgamento, sob a égide, sobre a presidência do juiz Dr. Braga Neto, que já está ali nos preparativos para o julgamento. Com as imagens do Flávio Santos, aqui do 2º Júri Popular do Fórum Jeromé Fernandes do Barro Duro, Fernando Palmeira, para a TV Mar da organização Ardon de Mello, o canal 525 NET. Claro. A gente acompanha agora mais uma análise de Arnaldo Ferreira. Olha, gente, nós temos uma política de ajuste fiscal, controle rígido da economia, adotada pela Secretaria da Fazenda há 8 anos pelo secretário Jorge Santoro. Esta política, segundo ele mesmo explicou, vai continuar. O ajuste fiscal, ao contrário do otimismo de alguns economistas, tem que ser mantido. Porque, segundo Santoro, o próximo ano vai ser de controle dos gastos e o dinheiro público tem que ser bem aplicado e retorno garantido. Outro detalhe interessante do secretário da Fazenda, que há 8 anos tem a chave dos cofres da gestão estadual, é que ele se filiou ao MDB. Isto é um sinal de política. Não é exagero lembrar que daqui a 2 anos nós teremos eleições municipais.
Pois é, gente, a gente acaba de receber aqui uma última informação, né, de que sites de diversos governos aqui do Nordeste foram hackeados, sites de governos oficiais aqui do Nordeste. Esse, por exemplo, é o site da Cefaz, né, da Secretaria da Fazenda aqui do estado de Alagoas, que foi hackeado, e a gente vê aí Hacked by Bolsonaro Cybermáfia, né? Isso está acontecendo em outros estados também aqui do Nordeste. A gente vai passando essas informações aqui para vocês e, claro, trazendo todos os desdobramentos ao longo da nossa programação para que vocês possam estar inteirados do que está acontecendo, tá bem? Mas agora chegou aquele momento da gente receber aqui no nosso estúdio o Alexandre Lino com os pitacos dele, né, sobre futebol. E a gente, claro, infelizmente precisa ainda tocar no assunto de sexta-feira. Afinal de contas, esse é o nosso primeiro encontro após o jogo, né, após a nossa decepção de sexta-feira. Lino, que doloroso para todo mundo, né, infelizmente. Anne, eu vou sair. Não, fica aqui. Afinal de contas, onde foi que erramos? Onde foi que o Tite errou? E foi o Tite mesmo? Sim, Porlane, você está certa no seu comentário. Boa tarde para quem está acompanhando a gente aqui no canal no TV Mar News. E a gente precisa falar, é triste comentar sobre essa situação, porque o Brasil cometeu uma série de erros no jogo de sexta-feira. No primeiro tempo, você assistiu, com certeza, o Brasil foi amplamente dominado no meio-campo. O Brasil não conseguia produzir nada. E a Croácia tocava a bola de lado, fazia a velha tática de cozinhar o jogo. Eles ganhavam tempo, sabiam da diferença, da distância, da qualidade do nosso futebol para o futebol deles. Só que, como eu falei aqui na quarta, eles tinham algo que a gente ainda precisa se penitenciar. A gente precisa ser mais responsável no desenrolar do jogo tático. E o Brasil não fez isso. O Brasil, tanto que a gente sempre depende muito da inspiração do atleta que vai lá e resolve, como o Neymar fez no primeiro tempo da prorrogação. Indo lá, fez um golaço, deixou a gente cheio de esperança, mas os erros de toda a partida, eles ficaram bem refletidos no lance que foi decisivo, o lance do contra-ataque. O Fred, um volante, perde a bola na ponta direita e nem sequer voltou para marcar, deixou para lá. O Brasil ganhando, o próprio Neymar já tinha alertado: pessoal, não precisa correr, não precisa ir para frente, vamos aqui tocar a bola, vamos cozinhar o jogo. Mas o Fred queria ser a grande estrela da Copa do Mundo, achou que resolveria todos os problemas e saiu num contra-ataque desesperado, desnecessário. E o verdadeiro contra-ataque, que começa nos pés de Modric, termina com gol do Petkovic, mas não o original, o paraguaio, o falso. O Petkovic fez o gol no Brasil e ele levou uma sorte absurda, porque ele chuta a bola mascada, que é aquela bola que ela não vai com força, mas ela muda de direção quando ela bate no Marquinhos. Foi muita sorte, muita sorte. Foi inacreditável. Foi inacreditável porque a gente cometeu erros. Você fala bem, Porlane. Foram sucessivos erros. Naquela partida, o Danilo... Parece que tudo que queria mesmo. Eu entendia que a Croácia queria os pênaltis. Sim, mesmo. A Croácia jogou por uma bola. Exatamente. Por uma bola. Essa bola veio para empatar. Se a gente tivesse ganhando 2, 3-0... 4 minutos para o final da prorrogação. Olha, eu quase infartei, vou te contar, viu? Eu percebi que meu coração ainda aguenta muita coisa. Ficou ali. O Brasil, que era para ter tocado bola, feito a velha catimba dos argentinos, o Brasil não trabalhou nesse sentido. E aí, eu estava falando do Danilo. Danilo estava mal, machucado, sentiu, não estava conseguindo corresponder, e aí o Tite não tem um reserva para o Danilo, porque ele levou o Daniel Alves para passear no Catar. Que essa foi a grande verdade, a gente assistiu isso. O Daniel Alves, nas vezes que entrou, não ficou nem próximo a um jogador, ao que se espera de um jogador de seleção brasileira em Copa do Mundo. O Daniel Alves, 39 anos, já vivendo o crepúsculo de sua grandiosa carreira no futebol, e a gente não pode negar, Daniel Alves foi um craque, é o maior atleta vencedor de títulos. No entanto,
não rendeu bem, não renderia. Já chegou lá criticado e deu no que deu. E aí trocou o Fred, que era outro jogador muito questionado. Foi todas as entradas do Fred antes do jogo da Croácia, nenhuma ele rendeu. E o Tite insistiu, porque era um jogador do interesse dele, insistiu. Como insistiu, por exemplo, na primeira fase no Gabriel Jesus, que não faz gol. Agora me diz uma coisa, eu acho que aí já vem outra questão de erro também, né? Foi empate, então, na prorrogação, eles conseguiram esse empate, conseguiram o que queria, afinal de contas, eles venceram o Japão exatamente nesse mesmo modus operandi, né? Exatamente nos pênaltis, não levou um gol, né? A seleção da Croácia, mas, enfim, chegou a hora dos pênaltis, tão sofrido pênaltis. Por que que o maior batedor de pênalti da história do Brasil não foi bater logo? Não foi garantir uma bola dentro? Porque ele não quis entrar para a história perdendo, porque o pênalti é uma loteria. Você pode ganhar e você pode perder. Você acredita nisso? Eu acho que pênalti é técnica, viu? Não, é loteria. Eu acho que é técnica. É técnica, obviamente, técnica, porém é uma loteria. Você pode utilizar todo o seu conhecimento, só que você também está enfrentando um outro goleiro do outro lado que pode salvar a seleção dele. E aí a gente já vem com a outra pergunta. O que foi que aconteceu com o Alisson também? O Alisson... A impressão que eu tive... Todas as bolas... Acho que depois do gol, que era inesperado, ele perdeu a segurança do gol. Ele levou um gol que, faltando 4 minutos para terminar o jogo, desconcentrou emocionalmente. E aí faltou o Tite chegar lá e dizer, você é o goleiro, você vai pegar. Não só o Tite, mas faltou um capitão que chegasse, botar o cara emocionalmente lá para cima. Não teve isso. A gente assistiu, foi o Tite correndo, saindo de campo, deixando lá todo mundo chorando. Navio, como diz a história. E abandonou mesmo, não é mais o técnico da seleção brasileira. A impressão que eu tive, Lina, é que o Alisson estava meio que desaquecido. Porque a gente tem uma zaga também que mal deixava a bola chegar perto dele, e enquanto isso a gente vinha avançando lá no goleiro da Croácia o tempo todo, tentando chegar com o gol. O goleiro da Croácia passou o jogo todinho se mexendo. E aí levou, quando a bola finalmente chegou ao Alisson, o Alisson estava meio desaquecido, não conseguiu fazer a defesa. O pênalti do Rodrigo foi muito mal batido. Bem verdade que os 2 pênaltis que a Croácia chutou, os 2 primeiros, foram no meio do gol. Exatamente. Pois é, enfim, passado tudo isso, infelizmente a gente vai ter que aguardar mais 4 anos para tentar aí dizer hexa. Vamos ver que seleção será essa daqui a 4 anos, né? Que treinador será esse, enfim. Aí a rodada de especulações. Temos o Ancelotti, hoje apareceu um grande técnico europeu, o nome dele começou a ser ventilado. Os mais sonhadores, os mais apaixonados querem Pepe Guardiola, mas o valor que ele sinalizou que poderia começar a discussão é de 30 milhões de euros. Então, é um valor fora da realidade. Completamente fora da realidade. Não vai pagar uma fortuna dessa para um técnico, apesar de que ele recebe muito bem lá fora. E a gente tem as soluções caseiras, que pode ser o Renato Gaúcho, Dorival Júnior, pode ser também Fernando Diniz, outro nome que circula. A gente vai aguardar, e tem também os apaixonados que querem o Mano Menezes de volta, mas esse também ainda não tem consenso quanto a quem possa ser o técnico. Só temos certeza de uma coisa, os palmeirenses não querem perder o Abel Ferreira, que também começa a ser ventilado. E o Jorge Jesus, que está no futebol turco e fez aquelas grandiosas campanhas com o Flamengo, também pode aparecer por aqui. O Mister pode voltar. Vamos lá agora, então, para o que vai acontecer amanhã, né? Que amanhã tem jogo, então 4 também grandes seleções e uma que é novidade, que já estou torcendo para que Marrocos leve essa Copa, leve o primeiro título para o continente africano, né? A gente tem Marrocos, a gente tem Argentina. Tem Argentina e Croácia, e Marrocos e França. Argentina e Croácia, que divide emoções aqui no Brasil, porque muitos dos apaixonados brasileiros pelo futebol estão torcendo pela Argentina. E outros
também tão apaixonados quanto, odeiam o futebol argentino, querem a caveira do futebol argentino, então nem aí se o Messi vai ser campeão ou não. Querem que os argentinos fiquem também pelo meio do caminho, torcendo até pelo nosso algoz, a Croácia. Outros estão ali do outro lado, a gente também tem um algoz nosso, tradicional, que é a França. A França, pois é. E aí muita gente está torcendo para o Marrocos, inclusive eu. É verdade. Então, e o que, é que a gente deve esperar desses jogos, Lino? O Marrocos tem a disciplina tática que eu estava falando que falta ao futebol brasileiro. Quem assistiu às partidas de Marrocos percebeu que eles jogam taticamente perfeitamente, respeitando as linhas, tanto na hora da defesa quanto na hora do ataque. Eles atacam muito organizados, muito organizados. No jogo contra Portugal, Marrocos esteve perto do segundo gol, esteve perto do terceiro gol e não tinha tanto volume de bola. Portugal tinha mais volume, mas não conseguia evoluir. A França tem o Mbappé, que é o diferencial. A Argentina tem o Messi, que também é um diferencial. E a Croácia tem os seus 4 aposentados, os seus hits, liderados por Modric, que está quase aposentando, mas quer ir para casa com o título que ele perdeu em 2018. Pois é, então vamos lá, né? A gente segue aí nas torcidas também, né? E vamos acompanhar. Eu continuo acompanhando os jogos. Muito obrigada, Lino, pela tua participação. Obrigada também pela tua companhia durante essa manhã. A gente volta a se encontrar amanhã às 11 horas aqui no teu canal 525 da NET, claro. Hoje é sem dancinha do pombo, né? Mas tudo bem. Sem dancinha. Beijo grande para vocês. Tchau. Não deu. Não deu.